Boa noite, meu nome é Denis Christian, esse daqui é o meu trabalho final, que é um analisador de dados de Mel. Então é um script que lê uma planilha Excel com análises físico-químicas de Mel e oferece um menu interativo para filtrar os dados e gerar relatórios de conformidade com a legislação brasileira, que é a 11/2000. Primeiro eu fiz as importações, eu importei a ArgParse, que é o que permite, criar argumentos de linha de comando sem escrever o parser do zero. Eu nomeei como arg. Eu importei a biblioteca sys também, que no caso ela dá acesso ao sysexit e ao sysargv, que é para ler argumentos passados ao script. Importei o pathlib, só a classe path, que é para fornecer o pexists, para checar se o arquivo Excel existe antes de tentar abrir, evitando erro obscuro, que é quando geralmente surge comportamentos inesperados em tipo de dados, escopo de variáveis ou manipulação de arquivos. Eu também coloquei aqui essa importação do Panda com try, porque eu pensei o seguinte: se esse script for para ser aberto, que na verdade é uma solução, for para ser aberto em outro computador, é importante que haja verificação se o Panda se ele está já instalado, a biblioteca Panda. E aí por isso tem o try, porque aí ele tenta importar o Panda, se falhar e cai no except. E como o Panda é a biblioteca central de análise de dados, é importante que ela esteja para poder fazer toda a leitura. Então aqui eu importei a planilha com o nome controle mel e chamei ela de dados underline mel. Aqui eu fiz o dicionário de configuração, onde eu adicionei os parâmetros. E aí eu tive todo um cuidado para padronizar com a forma que está escrita na planilha. E eu coloquei aqui os apelidos referentes a cada um. Nos limites, eu voltei a mesma coluna dos parâmetros. Aqui é importante voltar, porque se tiver alguma diferença, ele vai dar um problema de leitura. Então aqui eu coloquei quais são os limites. Alguns limites da legislação são mínimos, outros são máximos, e aí eu coloquei de acordo a legislação brasileira aqui. Nessa aba de carregamento, o que acontece? Ela vai ser responsável por ler o arquivo Excel e validar se ele existe e se as colunas batem. Então por isso que ele é o carregamento e validação. Então nesse deve carregar, ele vai definir a função com a anotação de tipo. Então ele documenta o que a função espera receber e o que devolve, facilitando essa leitura e a manutenção. E aí eu coloquei aqui o diagnóstico para que ele para que ele retorne algumas mensagens caso haja algum erro, no carregamento. Os filtros, que é exatamente como a função ela vai interagir. Como assim? Eu coloquei 3 opções aqui de filtros, que no caso seria a florada, o ano e a cor. Sobre o data frame, eu inseri o data frame nessa função de carregamento, lá em cima. E aí em cima dele eu coloquei esses filtros. Os dados estatísticos básicos, no caso, seriam as análises estatísticas que vão ser feitas, na função. Eu coloquei para calcular a média, mediana, desvio padrão, o mínimo, o máximo e a contagem para cada parâmetro. Uma coisa que eu acho importante falar nessa aba é exatamente o Cools AGG aqui, que me permite colocar todas as funções numa mesma linha e depois eu usei o index para poder colocar todos em português. E aí eu coloquei o round, para voltar aí com média. Descendo um pouquinho mais, a gente tem ali as médias por florada, para agrupar as amostras por florada e calcular a média de cada parâmetro por grupo. Tem também aqui a aba de conformidade. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. E aí, essa aba de conformidade, ela é exatamente para comparar cada parâmetro com o limite legal, que eu estabeleci lá da legislação brasileira, e contar amostras conformes e não conformes. Ela vai rodar essa informação principal do script. Eu fiz a aba de exibição aqui,
acoplado aqui com depois o menu interativo, que é como o analisador ele vai funcionar. Então, coloquei o título aqui do analisador para dados de mel. Aqui no modelo eu coloquei quais são... Listei, né, de 1 até 9, de acordo com como eu quero que se apresente esse menu. Coloquei os retornos de acordo com o que pode acontecer. E aqui eu trouxe as funções, as terminações finais, né? Que no caso seria o sysargv, que é para ler o primeiro argumento na linha de comando. Eu chamei o def aqui para poder carregar e armazenar o resultado em def. E o menu para iniciar o menu interativo com os dados carregados. E aí agora eu vou rodar. Aí ele apareceu certinho. Eu colocar aqui estatísticas gerais, ele aparece todos os dados estatísticos calculados. Médias por florada também aparece aqui por cada tipo de florada. Conformidade com a legislação aparece também. Mostra, né, que 2 não estão conformes, tem 2 dados aqui que não estão conformes com a legislação. Aí tem aqui filtrar por florada, filtrar por cor. Peraí, eu não tenho que limpar. Filtrar por cor. Aí vou limpar. Filtrar por ano. Certo? Então aqui listar floradas disponíveis. E aí mostra. Listar cores disponíveis. E assim eu tenho a mensagem de sair, que aí ele vai encerrar a solução.